verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Uma marca da igreja antiga, do início da igreja, é estar em comum acordo. É uma marca muito significativa da igreja. E ao longo do livro de Atos, o pastor leu um trecho do capítulo 2, a gente percebe isso. A igreja andava de comum acordo. Versículo 44 do capítulo 2 diz assim, ó, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O verso 32 do capítulo 4 diz assim, da multidão dos que creram eram um coração, uma alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Tudo era comum. O 1,14 diz assim, todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Unanimidade, comum e acordo. Uma marca da igreja antiga. Andar em comum acordo. Lá em 1 de Coríntios capítulo 12, a palavra de Deus diz que nós somos comparados a um corpo. A igreja é como um corpo. Tem os membros do corpo que somos nós. Mas, olhando essa ideia de corpo, é muito interessante, porque se a minha cabeça determinar que eu vou para o parque industrial, mas se as minhas pernas quiserem ir para o jardim da granja, então o corpo vai ficar travado, não vai conseguir. Essa é a ideia de estar em comum acordo. A igreja deve andar numa direção só, a sua liderança e os membros. Está em comum acordo. É uma marca da igreja. Em outros lugares não existe isso, comum acordo. E nós entramos em comum acordo não realmente por nós mesmos, mas por causa do Senhor. Entendemos que o Senhor dá uma direção para a liderança, então nós entramos em acordo. Oramos em acordo, jejuamos em acordo, pregamos em acordo, fazemos o café dos comerciários em comum acordo. É assim que vamos trabalhar? Então é assim que vamos trabalhar. E a ideia do corpo, ele se enquadra bem, porque se os membros do corpo não tiverem comum acordo, então o corpo não consegue fazer o que ele precisa fazer. Então a primeira marca da igreja antiga, que é necessária na igreja hoje, é andar em comum acordo. Eu aprendi com o pastor João Arantes, que às vezes para andar em acordo com alguém, eu preciso abrir mão do meu direito. Não é fácil, porque às vezes o meu direito parece seu direito, mas às vezes é necessário abrir mão do direito. A marca da igreja é o comum acordo. Isso que o Senhor Jesus espera de nós. Acordo no louvor. Eu tenho as minhas preferências de música, de louvor, de cânticos, mas eu não me importo de cantar com os irmãos as músicas que eles escolheram. Não me importo. Não me importo. Quando eu estou sozinho, eu ouço as que eu gosto, as que eu quero. Mas quando eu estou aqui, eu estou em comum acordo com o grupo de louvor. Às vezes eu queria que o pastor pregasse uma mensagem que falasse do meu problema, mas eu tenho que estar em comum acordo com aquilo que Deus direcionou ele a pregar. Andar em comum acordo é marca da igreja. E nós precisamos estar alinhados em comum acordo. Senão a gente acaba prejudicando o trabalho da igreja. A missão da igreja não pode ser feita se a igreja não tiver em comum acordo. E muitos irmãos, às vezes, saem da igreja, vão para outra igreja, para outro ministério, porque não entrou em comum acordo na sua igreja. E muitos saíram daqui, porque não entrou em acordo, ou com o louvor, ou com a palavra, ou com a direção, ou com o tema do ano, e a pessoa foi para outra igreja. Acontece que isso vai acontecer também na outra igreja, porque a igreja tem que andar em comum
acordo. É marca da igreja. Essa é a vontade do Senhor. Somos o corpo e precisamos andar em comum acordo. Em João, capítulo 17, o Senhor Jesus, reconhecendo as nossas limitações, orou ao Senhor, pedindo para que fôssemos um só, porque ele sabia que íamos ter dificuldade em andar em comum acordo. Então, a primeira marca da igreja que destaca aqui nesse texto é andar em comum acordo. A segunda marca que nós encontramos aqui na igreja de Atos é estar entre o povo, também no verso 2. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Uma característica marcante da igreja é que eles estavam sempre no meio do povo. Sempre no meio do povo. Tinham as reuniões nas casas, eles tinham tudo em comum entre eles. O livro de Atos vai registrar isso, que eles vendiam as suas propriedades e dividiam entre eles. Mas eles estavam sempre com o povo, sempre no meio do povo. Então Deus se manifestava na igreja e o povo que não era ainda da igreja via as manifestações de Deus pelo Espírito Santo, por meio daquela igreja que andava em comum acordo. Muitos sinais eram feitos pelos apóstolos, curas eram feitas, mas com um propósito, que isso revelasse o Senhor Jesus, através da igreja. Mas se essa igreja não está entre o povo, então ela não vai atingir o objetivo pelo qual o Senhor a criou. Em Atos capítulo 6, é muito interessante, diz assim, versículo 7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então em Atos 6, a igreja crescia, e a igreja estava lá, em Jerusalém. Só que lá em Atos 1, o Senhor tinha dito que a igreja tinha que espalhar. Então a gente já percebe no começo da igreja uma tendência de hoje. Os crentes sempre querem estar junto. Nós, entre nós, tudo junto. É melhor, é mais gostoso estar entre os irmãos, estar entre servos de Deus. Temos muitas coisas em comum. E temos principalmente a salvação do Senhor em comum. Temos um destino eterno em comum. E isso traz afinidade entre nós. E muitas escolas foram feitas para crentes. Vilas, bairros foram construídos para crentes. Cidades inteiras foram construídas com a intenção de morar crentes. Mas não essa era a ideia que o Senhor tinha da igreja. Era que a igreja estivesse entre o povo. Essa é a ideia que o Senhor tinha. Então, Atos 6, eles começam a se juntar e gostar de ficar junto. A igreja. Não queriam sair de Jerusalém. E aí, em Atos capítulo 7, então, teve a morte de Estevão. E aí, no capítulo 8, verso 1, olha como que começa o capítulo 8. Naquele dia, levantou-se grande perseguição sobre a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela Judéia e Samaria. Olha o que o Senhor fez. Trouxe uma perseguição à igreja, e todos, só ficaram os apóstolos, eles foram espalhados, porque era necessário que essa igreja estivesse entre o povo, testemunhando entre as pessoas que não conheciam o Senhor Jesus, não conheciam o Evangelho. Então foram espalhados. Eu acredito que se a igreja hoje não tiver entre o povo, o Senhor pode criar uma circunstância em que nós sejamos empurrados ou obrigados a estar com o povo. Porque foi para isso que o Senhor trouxe a igreja, para estar entre o povo. É entre o povo que nós vamos falar da palavra de Deus, é que nós vamos contar coisas que o Senhor fez entre nós. É com o povo lá fora.
Com o povo aqui dentro, é importante fazer isso? É importante fazer isso. Mas é muito importante fazer isso com as pessoas que não são da igreja, que não conhecem o Senhor Jesus ainda. E eu confesso que é uma coisa difícil. Com a minha família mesmo é bem difícil. Meus primos, meus irmãos, eles bebem muito, eles falam palavras que não agradam a Deus. É difícil, é difícil. Às vezes é muito mais gostoso passar o Natal com uma família da igreja, nós já tivemos essa experiência, do que passar o Natal com eles. Eu gosto deles, cresceram comigo. Mas chega uma hora, eles começam a beber, e aí não fala coisa com coisa, sabe? E aí você cria uma dificuldade de estar com eles. Mesmo sendo difícil, a gente precisa estar com o povo, porque isso é uma marca da igreja. E é melhor a gente fazer isso, achar um meio de estar com o povo, assim como a igreja de Atos, do que o Senhor mandar uma situação que nos obriga a estar com eles. Então nós precisamos ter tempo para estar com o povo, uma razão para estar com o povo. Há um ano, mais ou menos, 2 anos, eu estive conversando com o pastor Waldenberg, falei, pastor, eu tenho tão pouco tempo disponível e estão me convidando para dar aula numa academia de taekwondo. Eu falei, mas é uma maneira de eu estar com as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. E eu fiquei mais ou menos 1 ano lá, mas eu acho que não foi bem sucedida a missão, aí eu entendi que não era para estar ali. Eu falei, eu tenho que achar um outro jeito. Então, como que eu vou fazer, né? Porque eu não conseguia pregar naquele lugar. Pouquíssimas vezes eu consegui. Então, eu não achei propósito naquilo. A mesma coisa aqui. Essas curas, esses milagres, isso tinha um propósito além deles. A bênção para esse povo não era a cura, não era a libertação, era a salvação. Era uma razão específica para isso. E nós também temos que ter uma razão. Eu conheci um professor no seminário que ele falava, você tem a obrigação de ter pelo menos um amigo não crente. Você tem a obrigação, porque você vai ter oportunidade de conversar com ele. E ele vai ter a oportunidade de ver como que vive uma pessoa que caminha com Deus. Então, estar com o povo é uma marca da igreja, e a igreja precisa estar com o povo para cumprir a sua missão. Então, a primeira marca é estar em comum acordo, a segunda marca é estar entre o povo, a terceira marca da igreja aqui, em Atos capítulo 5, é ser separada do povo. É estranho isso. Ao mesmo tempo você está com o povo, mas você não é do povo. Olha só, versículo 13. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Então, a igreja lá em Atos era um povo dentro de outro povo, mas não se misturavam na sua totalidade. Então eles chegavam, eles ouviam, eles participavam de curas, viam curas, recebiam bênçãos, mas enquanto eles não tomavam a decisão, eles não se juntavam, não se misturavam. É muito interessante quando você pega o óleo, né? Quem cozinha, coloca o óleo na água, ele não mistura. O óleo fica em cima, a água fica embaixo. E eu já fiz um teste uma vez, que eu falei assim, eu vou bater o óleo no liquidificador. E bati. Não bati muito, mas bati. Mas daqui a pouco as gotinhas vão se juntando, e fica separado. A água fica embaixo, o óleo fica em cima. Essa é a ideia. A igreja está com o povo, está no meio do povo, está no mundo, mas não é do mundo. Não é mundo. E é muito interessante que a mesma tendência que nós temos de nos ajuntar, estar junto conosco, também, muitas vezes, nós temos a tendência de nos juntar com o povo.
Por isso que é perigoso ter muita amizade fora da igreja. A maioria tem que ser dentro da igreja, para não correr risco. Olha só, o povo de Deus, o povo de Israel, Salmo 106, de 34 a 38, olha o que diz. Não destruíram os povos como o Senhor lhes ordenara, antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. Serviram aos seus ídolos, que vieram a ser laço, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Que coisa impressionante. Lendo esse texto, a gente percebe que existe uma escala que vai piorando. Primeiro, não destruíram os povos que o Senhor mandou destruir. Depois, se misturaram com as nações, como se fosse um só. A filha de um casa com a filha do outro. Pronto, ligou. Associou-se. Depois, serviram seus ídolos. E depois sacrificaram seus filhos. Que coisa horrível. E é assim que a gente se desvia da igreja. É assim que a gente se desvia do Senhor. A gente não sai num dia e já enche a cara e usa droga e dorme com outra mulher ou com outro homem. Não, não é assim. Não é. É devagarinho. É devagarinho. Alguém me disse que a frase que mais leva as pessoas para o inferno não tem nada a ver. Então, aquilo que a igreja faz, eu não estou fazendo igual. Eu estou fazendo igual o meu amigo faz. Igual o meu vizinho faz. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E aí, a gente pode entrar nessa escalada aqui. Muitos de nós querem ser como eles. Querem ser como eles. E o que traz as pessoas para o Senhor não é ser como eles. Não é. Olha, é só olhar para a Bíblia. O que traz as pessoas ao Senhor? Orações, milagres, libertação de pessoas, com a finalidade de fazer o Senhor Jesus conhecido. É isso que tem que trazer a pessoa. Não é eu ser como Ele, andar como Ele, fazer as coisas que Ele faz, que eu vou trazer a pessoa ao Senhor Jesus. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Então é muito importante essa marca da igreja, ser separado do povo. Eu estou no meio do mundo, estou no mundo, mas não sou do mundo. A Arca de Noé é um exemplo muito interessante. O Senhor colocou e separou 8 pessoas e os animais, de toda aquela gente, e eles pereceram. A ideia da arca é uma simbologia da igreja. O lugar, aqui em Atos, capítulo 2, fala que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. O lugar dos salvos é na igreja. É uma simbologia de arca. Aqueles que são salvos vão sendo acrescentados ao povo de Deus. E vão participar dessa mesa que está preparada aqui. Eu gosto sempre de lembrar que a ceia é um memorial à morte e à ressurreição do Senhor Jesus, mas também ela nos chama a atenção, porque aqueles que vão ser salvos, que vão habitar no céu, esses devem participar da ceia. É uma evidência. Eu estou contando para vocês que eu vou morar no céu quando eu participo da ceia. Por quê? Porque aquilo que foi me mostrado na palavra, eu estou tentando seguir, junto com a igreja, de comum acordo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, está com o povo, mas ser separado do povo. Parecido, mas não iguais. Não somos iguais, somos parecidos. Podemos ter pessoas do mundo que faz parte da nossa vida social. Devemos ter, mas nós não podemos andar como eles, ser como eles. Pelo contrário, temos que ir lá para puxá-los para cá. Essa é a ideia. Resgate, trazê-los para cá. É assim que o Senhor deseja que façamos. Olha o que diz Tiago 4,4. Infiéis,
Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Há uma separação muito clara, para a gente não se misturar, no sentido de fazer as coisas que eles fazem. Ter muito cuidado com isso. Caso contrário, o nosso testemunho não vai valer de nada. Se sentarmos à roda dos escarnecedores, não vai adiantar nada. Se encher a cara com eles e ficar bêbado com eles, e depois no outro dia você fala assim, Jesus é bom. Não vai adiantar nada. Ele não vai ouvir você. Não vai ouvir. É preciso estar separado. Meu amigo, você é meu amigo, tenho grande respeito e admiração, mas isso que você está fazendo, eu não vou fazer, porque isso não agrada o Senhor. Então, nós nos despedimos e eu te vejo amanhã, na semana que vem. Estar com Ele, mas não andar com Ele. A quarta marca da igreja aqui nesse texto é que a igreja é a portadora da esperança. Verso 16. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Outra marca da igreja é a porta da esperança, a última porta da esperança. Antigamente tinha um programa na televisão que falava Porta da Esperança. A pessoa ia lá e contava lá e fazia lá um pedido, e pode ser que a porta, quando era aberta, estava lá alguém que ia fazer aquilo que a pessoa desejava, e às vezes não tinha ninguém. A igreja é a última porta da esperança. A igreja tem solução para problemas que nenhum outro lugar tem, nenhuma outra pessoa tem. Aqui diz que eram levados enfermos e também pessoas que vinham das cidades vizinhas atormentados de espírito. Nós sabemos que as pessoas que são atormentadas de espírito sofrem muito, a família sofre, a sociedade sofre, porque você não tem o que fazer com essas pessoas e às vezes acaba amontoando todos eles num lugar só, para cuidar disso. Porque é muito difícil lidar com isso, a família não consegue lidar. Então leva essas pessoas para um lugar, e ali tem médicos e medicam, e essas pessoas ficam ali com remédios fortes. Muitos desses casos são pessoas atormentadas por espírito. E a única pessoa que pode responder a isso é a igreja. A igreja tem uma resposta para isso. O Senhor Jesus tem uma resposta para isso. Então a igreja é a última porta de esperança. Quantas pessoas que recebem o diagnóstico de doenças que não têm cura? A pessoa está na fase final da sua vida. Onde existe conforto, consolo ou esperança de cura? É na igreja. É na igreja. Nós podemos contar, olha, eu sei que a pessoa que você ama está doente, muito doente, mas eu conheci uma pessoa que foi curada nessa condição. Eu soube agora, esses dias, do pastor Yuri, que esteve muito doente, né? Muito doente, e a igreja esteve orando por ele. E ele está bem, ele está muito bem. O reverendo Hernandes Dias Lopes deu um testemunho que tinha uma mulher da cidade dele, onde ele nasceu, que foi para a capital, lá do Espírito Santo, Vitória, e ela tinha um câncer muito agressivo, e ela precisava urgentemente de uma vaga na UTI. O caso dela era muito grave. Então, ele conhecia o diretor do hospital, não tinha vaga na UTI, e ela precisava dessa vaga. Então, o que ele fez? Ele falou, bom, como eu conheço o diretor, eu vou conversar com ele, e nós vamos conseguir uma vaga para você na UTI. Ele chegou, conversou com esse amigo dele, e o amigo dele falou para ele, olha, Hernandes, eu gostaria muito de ajudá-la,
Só que eu tenho um problema ético na minha mão. Eu não tenho vaga na UTI. Para ela entrar, alguém tem que sair. Não posso fazer isso. Então ele ficou muito mal, ele ficou desanimado, ele ficou triste, aborrecido. Então ele foi dar a notícia, né, para a mulher, e essa mulher estava com um motorista, eles estavam numa ambulância lá da cidadezinha, e aí ele foi conversar com ela, falou, não tem vaga e tal, não sei o quê, não sei o quê. E aí, de repente, ele teve uma ideia. Nós podemos fazer uma oração, podemos orar. Né? Então, ele colocou a mão sobre a cabeça da mulher e fez uma oração, pedindo ao Senhor a cura dela e pedindo ao Senhor uma vaga na UTI. As duas coisas, ou uma das coisas, e ele clamou ali de fora do hospital. Né? E aí o motorista falou assim, olha, tem um parente dela em tal lugar, assim, assim, assim. E aí ligaram lá para o homem, numa outra cidade pequena, e levaram então a mulher para lá. Levaram ela, quando chegou lá, o médico atendeu, falou, não, nós temos vaga na UTI, vamos internar. Só que a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos fazer uma bateria de exames, todos os exames de novo. Vamos ver como é que está, mas nós vamos cuidar dela aqui, pode ficar tranquilo. E assim ele fez. Quando ele fez todos os exames novamente, a mulher não tinha nada. Entre a oração e a UTI da outra cidade, a mulher foi curada do câncer. Totalmente curada. E 20 anos depois ele encontra essa mulher e ela conta para ele a história. Talvez ele nem soubesse que ela tivesse sido curada. Então, a igreja é a portadora da esperança. É uma marca da igreja. Nós somos o povo da esperança. Se a igreja não tiver esperança, ninguém mais tem esperança. Se eu e você não encontramos esperança aqui na igreja, em nenhum outro lugar nós vamos encontrar esperança. Porque a igreja é a última porta da esperança. E ela é a portadora da esperança. Nós somos o povo da esperança. Em última instância, se não tem jeito, nós vamos morar com o Senhor no céu. E a Bíblia diz que é um lugar incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Quando eu estava com a minha mãe, e eu orando e vendo o sofrimento dela, a agonia dela, e eu pensei assim, será que eu posso orar para o Senhor levar minha mãe embora? E fiquei pensando, e perguntando ao Senhor, será que é certo fazer isso? E eu me lembrei desse texto, Paulo dizendo, eu desejo estar com Cristo porque é incomparavelmente melhor. Eu falei, então eu posso orar para o Senhor levar minha mãe. Posso orar, porque eu confio na palavra do Senhor. E é um lugar incomparavelmente melhor. A igreja é a portadora da esperança, a marca da igreja. O que nós podemos encontrar aqui na igreja? Irmãos que oram por mim, cura de feridas da alma, o ensino, a prática da palavra faz isso. Enfermidades físicas. A minha filha foi curada mais de uma vez de enfermidade física. Eu orei por ela, ela foi curada. De uma vez que estávamos na igreja, ela chorava de dor no ouvido, e já tinha tomado remédio, já tinha ido no médico, e já tinha ido de novo ao médico, e nada daquela dor de ouvido sarar. E terminou o culto, aí eu pedi à igreja para a gente orar por ela. E nós fomos lá nos fundos da igreja, nos reunimos lá e oramos. E eu já estava tão assim, nervoso e meio com aquela situação que eu peguei a receita e falei assim, eu não vou mais comprar remédio. Embolei a receita e joguei a receita lá de cima, era do segundo piso, né? Joguei a receita lá de cima. E nós oramos e saímos dali, ela ficava balançando a cabeça. Eu falei, e aí, filha? Está fazendo um barulho estranho, mas está doendo? Não, mas está fazendo um barulho. E acabou. Depois daquele dia não teve mais dor no ouvido. Então o Senhor curou ela ali. E teve outras vezes. Então a igreja, ela é a portadora da esperança. Você é o portador da esperança. Aqui no capítulo 5,
no verso 42. Olha isso. O objetivo de tudo isso que o Senhor estava fazendo. Verso 42 do capítulo 5. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. As marcas da igreja, a manifestação do Senhor na igreja, tem um propósito: anunciar Jesus Cristo. E diante dessa palavra, eu quero te desafiar a essa semana ter uma experiência com o Senhor. Aqui fala que eles iam de porta em porta. Eu quero te desafiar a bater em uma porta que seja. Pode ser teu vizinho, teu parente. E você fala, eu vim aqui porque eu quero ler um versículo com você e fazer uma oração com você. Porque eu sei que você está passando por uma situação difícil. Pode ser um emprego, uma doença, problemas com filhos, né? Quem não tem problemas com filhos? Né? Às vezes os filhos estão passando por uma situação difícil, então é motivo. E você é o portador da esperança. Eu quero te desafiar essa semana a ter essa experiência. Procurar uma porta que está fechada e bater lá. Eu estava falando com o pastor, que agora nós entramos, né, pastor? Nós entramos. A vida inteira a gente orava para que o prédio viesse ao Peniel. O prédio nunca veio ao Peniel. Mas agora nós entramos no prédio. Temos 2 famílias morando lá. E as pessoas conversam com a gente, elas sorriem para nós. E eles não sabem direito o que nós estamos fazendo lá. E nós vamos ganhar muita gente naquele prédio, em nome de Jesus. Então eu vi a porta aberta. Eu quero te desafiar. Eu quero pedir que o pastor ore por nós. Se você aceita esse desafio de fazer como eles, bater numa porta para anunciar Jesus, fazer uma oração e ler um versículo. Fica de pé, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, ouvimos a Tua palavra que nos desafia acerca das marcas da igreja. Queremos caminhar juntos, ó Deus, e juntos fazer a obra que o Senhor confiou a cada um de nós. Amém, Senhor. Como foi falado aqui, aquele prédio nunca entrou no Peniel. Agora sim, o Peniel entrou no prédio. Existe possibilidade de salvação, de mudança e de restauração, porque a esperança que vem por meio de Jesus se instalou ali. Eu quero confiar e confirmar sobre os teus cuidados essas 2 famílias, que sejam um instrumento de bênçãos para todo aquele prédio, e que ali o teu nome seja glorificado e que vidas conheçam o Senhor e famílias sejam restauradas. Em nome de Jesus e também para a glória dele. E estes irmãos, ó Deus, que se dispuseram a serem instrumento de bênçãos, que o Senhor os habilite, o Senhor os use, porque o teu Espírito já está dentro dele. Que esse Espírito que está dentro deles possa usá-los, ó Deus, para a glória do teu nome na divulgação do Evangelho. Que eles ensinem e preguem acerca de Cristo. É a nossa oração agora em nome dele mesmo. Amém. Amém. Okay? Amém. Os irmãos podem sentar-se, obrigado. Quero convidar os oficiais que estejam conosco aqui à frente, por favor, enquanto nós iremos descer.